Olá! Em nossa última aula, nós já iniciamos o capítulo 6, que fala sobre quantos materiais existem. Hoje vamos dar continuidade a essa construção do conhecimento. Vamos relembrar então o que nós aprendemos em nossa última aula, as características de alguns materiais? Vamos lá! Em nossa última aula, aprendemos sobre as diversas características dos materiais. Aprendemos sobre a origem dos materiais, que podem ser vegetal, mineral, animal. Aprendemos sobre a densidade, sobre o calor específico, sobre a condutividade térmica, sobre a elasticidade, a solubilidade, a condutividade elétrica, o magnetismo e a dureza. Aqui estão algumas imagens que vão nos mostrar justamente a solubilidade, a capacidade de se dissolver, o magnetismo, que é a capacidade de atrair ou de repelir um material, sobre a condutividade elétrica, sobre a dureza. Então, nós aprendemos sobre as mais diversas características que os mais diversos materiais presentes em nosso dia a dia possuem. Hoje, nós vamos aprender sobre a diversidade de materiais produzidos pelos seres humanos. Todos os materiais produzidos pelos seres humanos possuem características que atendem às suas necessidades, seja ela a necessidade de solubilidade, enfim. Esses materiais que o ser humano produz tendem a suprir as suas necessidades. É enorme a diversidade de materiais que existem hoje e a todo momento são inventados outros. Vamos conhecer agora uma classificação dos materiais fabricados pelos seres humanos. Aqui nós temos um exemplo de alguns materiais: o metal, a lente de contato, os plásticos, a cerâmica, enfim. Temos aqui alguns exemplos e nós sabemos que o ser humano ele vem sempre produzindo novos materiais de acordo com a sua necessidade e também com o avanço da tecnologia. Metais. Vamos falar sobre os metais. Os metais são minerais retirados do solo por meio da mineração. Eles não quebram ao receber impactos bruscos. Podem ser moldados, resistentes a puxões, dobramentos e pressões sem se deformar. Podem transformar-se em lâminas quando comprimidos. Então, perceba que os metais ele possuem uma capacidade de transformação muito grande. Aqui existem alguns exemplos de metais, um metal bruto e alguns metais já transformados de acordo com a necessidade. Então, nitidamente nós podemos perceber essa grande capacidade que o metal tem de transformação e também de resistência. São materiais que podem serem transformados, mas que também possuem uma grande resistência. Vamos falar sobre a cerâmica, outro material também. A cerâmica, ela é produzida há muito tempo. Então, desde muitos anos atrás, o homem ele produz objetos, adornos, materiais de cerâmica para atender às suas necessidades. Ela é produzida a partir do cozimento da argila. Hoje, existem várias cerâmicas com diferentes propriedades para atender às funções de cada objeto. Então, perceba que aqui nós temos vários exemplos de materiais produzidos a partir da cerâmica, a partir da argila, para atender cada um com propriedades específicas que vão atender à necessidade. Os semicondutores, nós temos também alguns materiais que são semicondutores. Vamos entender o que são esses semicondutores. Essa classificação se refere a uma propriedade que alguns materiais possuem. Eles funcionam ora como condutores elétricos e ora como isolantes. Essa propriedade faz com que eles sejam usados em alguns componentes, onde é necessário controlar a passagem ou não da energia. Então, em alguns aparelhos, em alguns instrumentos, onde, ora, é necessário atrair a energia, conduzir a energia, ora, é necessário barrar essa energia, eles são utilizados justamente os semicondutores. Um material muito presente em nosso dia a dia que tem o semicondutor é o chip, certo?
Biomateriais. O que são os biomateriais? São materiais que são compatíveis com os tecidos do corpo humano e também de outros animais. Eles são utilizados, por exemplo, em lentes de contato, em próteses, em objetos artificiais que substituem uma parte do corpo. Então, são materiais, os biomateriais, são materiais que têm essa capacidade de atingir o nosso corpo sem que eles sejam expulsos. A exemplo, a lente de contato e a prótese. Aqui, um exemplo de uma prótese de perna. Temos também os plásticos tão presentes em nosso dia a dia, né? Nós temos diversos materiais em nossa casa, do nosso uso cotidiano, que são fabricados a partir do plástico. Foram criados no início do século XX e atualmente possuem alta diversidade. Podem ser de diversas cores, maleabilidade, dureza e durabilidade. Inclusive, sobre a durabilidade, nós sabemos que os plásticos duram um longo período de tempo até que eles se decomponham. São muito consumidos e isso causa um problema, porque eles são descartados incorretamente. Justamente por isso é preciso evitar o consumo. Então, como os plásticos são materiais bastante utilizados em nosso dia a dia, eles são muitas vezes descartados de maneira incorreta. Muitas vezes eles não são reciclados, muitos desses materiais que poderiam ser reaproveitados não são, o que causa um grande acúmulo de lixo, de plástico, que inclusive vai demorar um longo período de tempo até se decompor na natureza. Os compostos também são formados pela união de dois ou mais materiais com o objetivo de ganhar novas propriedades. Então, são materiais que são compostos por dois ou mais materiais para formar um terceiro material conforme necessidade. A fibra de vidro é um exemplo disso, certo? Ela tem flexibilidade de um polímetro e a resistência do vidro. É um bom isolante térmico e pode ser reciclado. Então, perceba que a fibra de vidro é um material que foi produzido a partir da união de dois materiais. É usado em diferentes atividades. Aqui, ó, as unhas de fibra é um exemplo do uso das fibras, certo? Os seres humanos e o planeta. Para produzir os objetos, equipamentos e alimentos, os seres humanos retiram materiais do solo e da vegetação. Então, perceba que para muitas ações, para a produção de muitos materiais que nós utilizamos em nosso dia a dia, o ser humano ele precisa extrair da natureza os recursos para que ele possa assim fazer essa produção. E muitas vezes essa extração, essa retirada da natureza causa danos, causam prejuízos ao meio ambiente. Os hábitos de vida dos seres humanos também produzem um volume enorme de lixo e outros rejeitos, causando danos ao meio ambiente. Então, aqui nós temos alguma imagem, a extração de madeira, né, uma vasta área já desmatada. Temos aqui uma grande produção de lixo, que é outro impacto ambiental muito forte e que permanece até os dias atuais. E também a produção aqui, ó, o uso, as atividades das fábricas, poluindo o meio ambiente através da fumaça. Estudem com dedicação. Espero que vocês tenham gostado da nossa videoaula de hoje. Em nossa aula online, vamos dar continuidade à construção do conhecimento. Até mais!